Boa noite, boa noite. Sexta-feira, boa noite. Boa noite, meus amores, meus amados. Como é que vocês estão nessa sexta? Nem acredito que hoje é sexta. Até que essa semana passou rápido, hein? Eu não sei por que também a gente quer tanto que os dias passem rápidos, né? Eu acho que a gente aprendeu isso, a gente aprendeu a querer, né? Que chegue logo o final de semana e aí a gente perde muitas vezes o meio da semana inteira, né? Querendo o final de semana. Então é uma coisa a se pensar, né? Porque a gente quer tanto, tanto esse final de semana. Mas olha. Hoje nós vamos continuar com os nossos encontros, nós vamos continuar falando sobre coisas da vida, vamos continuar falando em coisas que vai nos preparar para a gente poder chegar no final do ano bem, né? Que vai nos preparar para a gente poder chegar no ano novo com um olhar, uma outra perspectiva. A gente passa o ano inteiro se preparando nas lives, estudando, né? Trabalhando, mas o ideal é que a gente intensifique agora no final do ano, né? No final do ano tem muitos sentimentos, são vários os sentimentos que nos rodeiam. Para algumas pessoas é um sentimento mais feliz, para algumas pessoas é um sentimento de melancolia, para algumas pessoas é o luto dolorido, enfim, a tristeza. É muita coisa, né? É muita coisa que acontece no final do ano. E aí, no final do ano, perto de virar, a gente precisa fazer um balanço do que foi nosso ano, um balanço de como está a nossa vida, um balanço, né, do que a gente pode fazer melhor no ano que vem, o que a gente deve mudar, o que nós erramos, e sim, nós erramos. Todos os anos nós erramos. O problema nunca está em errar. O problema está em querer ser perfeição para os outros. Porque para você mesmo, você sabe que não consegue ser perfeição. Ninguém consegue ser perfeição para si mesmo, né? A gente sempre busca dar essa perfeição para os outros, mas para nós mesmos a gente sabe da realidade. Não tem como ser uma perfeição. Então, quando chega o final do ano, é hora de balanço, é hora de rever alguns atos, é hora de aplicar alguns aprendizados, é hora de entender os obstáculos, os erros e as coisas que a gente considerou ruim, como algo que tem para nos ensinar e nos empurrar para frente, né? Então a gente precisa mesmo, a gente precisa fechar o balanço da gente, não é os outros, né? A gente aqui não está falando sobre o olhar dos outros sobre nós, mas o olhar de nós mesmo. Qual é o seu olhar sobre você? Porque só você mesmo pode ser honesto o suficiente, só você mesmo pode saber, né? Saber o suficiente sobre você, só você mesmo pode definir quem você é. Ah, mas os outros pertencem à ideia deles. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Agora nós precisamos sim nos reconhecer. Eu acho que tão importante quanto o conhecimento de muitas coisas, de muitas coisas, é o autoconhecimento. O autoconhecimento precisa existir para que a gente saiba onde a gente pisou, onde a gente não deve mais pisar, onde a gente pode continuar, onde a gente deve pular, quem foi muro, quem foi ponte na nossa vida e tudo isso. Então, o final do ano vai chegando e o que acho que traz para nós é mais esse sentimento. Sabe aquela música que todo Natal, desde que você é criança, você escuta? Então é Natal, não é? O que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Veja, eu sempre entendi essa música como uma pressão imensa na gente, né? Ah, então é Natal, o que você fez, né? E aí tem sempre aquelas piadinhas de final de ano que diz eu fiz o que eu pude. Apesar de ser uma piada, é verdade, você fez o que você pôde. Você fez o que você deu conta. Você fez aquilo que suas pernas podem alcançar. E isso já é admirável. Isso já é algo que deve ser festejado.
essa pressão de fora, né, externa, de fora para dentro, para que você tenha exercido milhões de atividades, milhões de situações, é anormal, não é normal. Não é normal de jeito nenhum. O normal é que você se reconheça enquanto ser humano falho, errante, mas que sabe onde errou e sabe onde mudou. Esse ano eu vou fechar o meu balanço entendendo o que eu devo mudar para o ano que vem. O que eu devo ser melhor, como Mayra Rocha, como médium, como trabalhadora, como profissional, como mãe, como esposa, como mulher, como ser em sociedade. Reconheço os meus erros e posso transformá-los. Reconheço que muitas vezes não agi como eu deveria, mas eu posso transformar isso. Próximo ano eu posso transformar sempre, inclusive para amanhã. Amanhã é um novo dia. Mas a gente pensa muito no final do ano, né? Quando a gente vai fechar um balanço. Eu não sei aqui quem já trabalhou com caixa, né? Caixa de supermercado, caixa de farmácia, enfim. Qualquer um que precisa fechar um balanço. E aí, quando eles vão fechar o balanço, eles sempre veem o que é que devia entrar, o que é que está faltando, e depois vão ver por que é que está faltando, né? Pega-se ali todas as contas, pega-se ali todas aquelas notinhas da venda, da compra, e vai vendo, vai vendo o que entrou, vai vendo o que saiu e por que é que está faltando, né? Por que é que está faltando? Então, é assim que nós fazemos muitas vezes no final do ano. A gente deveria fazer o ano inteiro, mas a gente faz isso muito no final do ano. Só que a gente tem que fazer esse balanço assim, com o sentimento de quem vai pagar aquela conta. Não é verdade que o funcionário responsável pelo ato financeiro ali, se faltar, de quem é que o patrão cobra se falta no caixa? É sempre do trabalhador que estava no caixa, não é? Então, a gente tem que chegar no final do ano, pensando que quem vai pagar essa conta, essa diferença que não deu certo, essa diferença que sobrou, que passou, seremos nós. Nós pagaremos essa diferença. Então, o ideal é que a gente saiba sempre avaliar para que no final do ano a gente não tenha tanta diferença para pagar. E quais são essas diferenças? Será que eu trabalhei tudo que eu poderia trabalhar? E eu digo assim, um trabalho no bem, um trabalho na caridade, um trabalho dentro de casa. Às vezes a gente pensa em caridade e pensa apenas nas pessoas de fora. A gente pensa em caridade e esquece da gente. É muito difícil, extremamente difícil você cuidar dos outros se você não cuidar de você. E eu tô falando isso por experiência própria. Esse ano eu trabalhei muito em para todo mundo que eu pude, para todo mundo que eu pude fazer palestra, para todo mundo que eu pude ir na caridade, para todo mundo que eu pude, eu doei meu tempo e chegou uma época que eu me desgastei muito cansada. Por exemplo, chegou um mês, o mês de novembro, que a gente fez muitos lugares. Chegou o mês de novembro, eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia sentar um pouco e tomar um café numa varanda, né? Porque eu estava o tempo inteiro, acorda, trabalha, faz isso, faz aquilo, vai pro profissional, volta, passa na casa da caridade de noite, de madrugada, enfim. Vai lá, conta sexta, não conta, tá devendo, tá faltando, tá... Foi assim. Eu entrei no automático do ano, trabalhando. E de repente, eu já não conseguia mais fazer as coisas que eu precisava fazer por mim. De repente, eu já não estava mais fazendo tudo aquilo que eu precisava para minha família, né? Eu não estava dando a atenção mais que eu deveria dar para minha família. Então, eu percebi também que eu sou responsável por esse desgaste físico, mental, mediúnico, responsável também por muitas vezes... O vídeo tá travando, gente? Me digam aí, eu tô ligando duas internets para ver se melhora, tá? Vamos ver se melhora, vocês vão me dizendo, tá? Se melhora a internet. Então, não, Denise, eu não tava grávida não, viu? Não era eu não, de jeito nenhum. Então, olha, então eu percebi quando chegou em novembro
que eu estava suscetível mais às baixas vibrações, que eu estava suscetível mais a me sentir mal, a minha mediunidade também. Por quê? Porque eu não estava cuidando de mim. Porque eu entrei no modo operante de trabalhar, 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 trabalhar e me deixei muito de lado, né? Eu me deixei muito de lado, eu me deixei numa situação para lá e a gente não pode fazer isso. A gente jamais pode fazer isso, a gente precisa também se cuidar. É lógico que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, eu tenho plena certeza que eu tenho que trabalhar mais, só que eu tenho que ter o tempo para mim, o tempo para minha família, né? O tempo para minha profissão, o tempo para os meus cursos, né? O tempo para as coisas também que eu gosto de fazer. Há coisas que eu realmente deixei de fazer ao longo desse ano que eu percebi que isso tirou um pouco também da minha felicidade, os meus rituais íntimos, né? Que as pessoas não gostam quando fala de ritual, mas eu uso essa palavra porque realmente é. Então, assim, as minhas orações com as minhas velas, sozinha, conversando com os espíritos, fazendo os meus trabalhos que eu sempre fazia e acabou que eu não fiz mais. Então, é uma preocupação com a gente, é uma caridade com a gente, fazer o autocuidado. Não se pode realmente se deixar de lado. Para você cuidar das pessoas, você precisa se cuidar. Então, para o ano que vem, eu vou, né, me cuidar mais. Vou trabalhar mais, mas vou me cuidar mais. Vou dividir o meu tempo e vou dar start no corpo quando realmente, né, ele pode, e também vou dar descanso quando ele também precisa descansar. Quando precisa descansar, porque chega uma hora que ele precisa. E aí o que acontecia? Eu só tirava para descansar quando eu estava extremamente exausta, então não descansava, eu apagava. E isso faz muito mal, né? Isso faz muito mal. Nesse ano, esse ano também, por exemplo, eu fiz pouca atividade física porque eu não conseguia de jeito nenhum, né? É, fazer, tempo para fazer, estava sempre aí trabalhando muito cedo, ou indo para casa da caridade muito cedo, e não estava fazendo atividade física, o que piorava também. A gente precisa cuidar do corpo, como precisa cuidar da alma também. E isso é uma coisa que eu preciso para o ano que vem. Eu estou dando esse exemplo porque eu sei que tem muita gente que entrou no modo operante esse ano e trabalhou, 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 estudou, 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 estudou. Minha meta para o próximo ano é não pegar mais nenhum curso. Não sei se eu consigo, mas a minha meta é isso, não pegar mais nenhum curso. Minha meta é começar a cuidar um pouco mais de mim, fazer algumas coisas que de fato, né? Que de fato é, eu realmente tenho que fazer, né? Eu realmente tenho que fazer. Então, olhe, para o ano que vem, eu vou trabalhar mais na caridade, mas eu vou dividir mais o meu tempo, né? Esse final de ano eu vou tirar uma semana só de descanso com minha família. Isso é uma meta de autocuidado que eu tenho, né? Que eu tenho também. Foi um ano muito difícil para todo mundo, para todos nós. Numa transição planetária que nós viemos passando, a gente começou a aprender o quê? Que não é a transição do mundo, mas é a nossa transição. A transição planetária faz parte dos processos que acontecem conosco, faz parte desse processo que acontece conosco. A gente falou tanto em transição planetária como se fosse acontecer algo surreal e fora do normal para o planeta. E não é isso, não é o planeta que vai mudar, somos nós que precisamos. Por quê? Para que a gente possa angariar coisas boas, para que a gente possa andar na evolução. Então, como a gente ainda é teimoso, como a gente ainda insiste em certas coisas, a gente acaba, né? A gente acaba fazendo o quê? Achando que é outras coisas que devem mudar, né? Achando que deve ser outras coisas que devem mudar. Olha, sabe, Mayra, eu fui egoísta e sei que fui. Quando quis receber uma carta numa live que você estava fazendo sobre outro assunto, volto aqui para te pedir perdão por minha ignorância. Me responda, por favor. Rosana, minha amada, não se preocupem com isso, não tem problema nenhum. Eu já disse para vocês que em hipótese nenhuma faz parte até do processo de vocês tentarem conectar o ente de vocês comigo, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Da minha parte, não tem problema nenhum, tá? Nenhum problema, esqueça isso. Pode continuar falando, não tem problema algum, de jeito nenhum.
Podem pedir, sim. No momento que eu tenho autorização, eu passo, as cartas elas também acontecem. Então não pensem, não pensem isso, tá? Eu não, da minha parte, não tem problema algum. Então, como a gente estava falando, a gente precisa se preocupar um pouco conosco. Ah, Mayra, mas isso não seria um tipo de egoísmo, um tipo de narcisismo, um tipo de ser centralizadora? Não, na verdade não, faz parte da caridade. Eu cuidei de muita gente esse ano, muita gente. Eu só não cuidei de mim. De mim, realmente, eu não cuidei. E aí, quando você vai pagar essa diferença, como a gente fala, né, no final do caixa, quando você vai pagar essa diferença, ela se torna muito cara. A saúde mental se torna muito cara, a saúde física se torna muito cara. Imagine, né? Imagine que. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu esse ano. Esse ano, lá para fevereiro, ou foi março, não sei direito. Eu estava me sentindo muito cansada, um processo de cansaço extremo, mas um cansaço físico que não conseguia levantar. Tava fazendo assim as lives, assim, estudando para as lives, mas eu sentia que não estava bem. E aí eu procurei os médicos, né? Procurei os médicos aqui de confiança minha, da minha família e também procurei outros. E um médico passou uma ressonância, uma primeira ressonância que foi de corpo inteiro. E nessa ressonância ficou visto que eu tenho um mucocele do apêndice. Não é apendicite, ou seja, não é algo que dói, que aí faz. Não, é um mucocele, que é um pouco mais complicado, porque não se sabe o que tem dentro. Então, pode ser que seja algo benigno e pode ser que seja algo maligno. Então, o que eles orientam? Que se te retire imediatamente todo o apêndice. Essa é a orientação dos cirurgiãos, né, e dos médicos, que se tire, porque como o apêndice como o apêndice não, em tese ali não serve. Eu tô tentando sempre as internets aqui, tá, gente? Uma hora eu boto uma hora eu boto outra pra gente ir tentando. Então, vários médicos, principalmente cirurgião, a doutora Ana Cristina pode dizer que o ideal era retirar. E aí começou a luta. E aí, em fevereiro, eu tinha compromisso em março e tinha um monte de coisa para fazer na Casa da Caridade. E aí, o médico dizendo: Você é doida, você não tá pensando em você. E eu não fiz a cirurgia. Chegou março, abril, recebendo essas notícias dos médicos, eu repeti o exame em julho e o exame mostrou que cresceu mais um pouquinho, né? Então, cresceu mais um pouquinho, significa que teve, né? Que teve um pouco mais de líquido dentro do apêndice em julho. E, claro, pode estourar, né? Se a parede estiver, tem certas coisas. E, de novo, eu precisava. Aí passou julho, agosto tinha psicografia, né? E aí não pude fazer a cirurgia. E aí, setembro. Não, foi em setembro, teve a psicografia, não pude fazer a cirurgia. Em outubro tinha outros compromissos e outras coisas de caridade, não fiz a cirurgia. Em novembro, tinha novembro inteiro de compromisso, não fiz a cirurgia. Agora em dezembro, não fiz a cirurgia. E aí joguei para o ano que vem, certo? Não é. Só que eu priorizei a Casa da Caridade, os trabalhos da caridade, né? Os trabalhos de tudo e não priorizei a mim. Então eu assumi um risco disso estourarem, né? Disso estourar e ser muito ruim. Então, não façam isso. Cuidem da sua saúde, cuidem da sua saúde, cuidem de vocês antes de cuidar dos outros. Olha, mas para acalmar o coração de vocês, e isso não é o certo, tá? Eu tô falando o que Mayra fez, não é certo. Vocês precisam fazer tudo que os médicos orientarem. Mas eu pedi, né, para o Daniel e pedi para os espíritos para que eles me dissessem, os superiores, que eles me dissessem se eu poderia esperar para cumprir todos os compromissos, né? Todos os compromissos desse ano. E aí eles disseram que sim, que dava para esperar, mas que no ano que vem, no mais tardar aí, em fevereiro, eu preciso procurar para fazer a cirurgia, que é uma cirurgia até simples, né?
E também teve um outro médico de grande confiança minha que disse também que no caso dava ainda para esperar e tudo. E aí foi isso, nós estamos aqui. Por que que eu estou contando essa história? Não façam isso. Eu segui a orientação espiritual porque eu precisava cumprir os compromissos que eu fiz com a espiritualidade e com vocês, né? Então eu segui a orientação. Se o Daniel tivesse me dito, né, que não, que tem que ir imediatamente, eu teria feito. Teve um cirurgião que disse que eu tinha que já ir direto para o hospital, né? Mas eu consultei o Daniel e foi por isso que eu permaneci. Mas ano que vem, já combinado com ele, né? Irei fazer a cirurgia sim, vou trazer a comunicação para vocês, porque eu vou ficar em casa uns 10 dias e a gente vai fazer live 10 dias, né? Porque eu não vou ficar em casa parada, né? Agoniada. Então, a gente vai fazer. Por que que eu tô dizendo tudo isso? De novo, eu segui a orientação do meu mentor, mas esse não é o certo. Eu consigo ouvir o meu mentor, eu consigo me conectar, mas vocês, o médico falou, tem que fazer, o médico falou, tem que fazer, né? Então, deixa eu ver, Márcia Santos. Mayra, você já recebeu alguma informação dos espíritos que não se realizou? Eu não entendi bem, talvez seja previsões, eu não sei. Minha mediunidade não é bem disso, né? Uma coisa ou outra acontece quando tem um objetivo, mas não, tudo que eles me dizem até hoje se realizou e deu tudo certo. Eu tenho uma tendência muito grande, eu disse a vocês, a confiar mais nos desencarnados do que nos encarnados, né? E vai chegando a fase adulta, na fase de criança eu já tinha, aí vai chegando a fase adulta, eu tenho mais ainda essa confiança maior nos desencarnados, né? Então, hoje a gente começou falando sobre autocuidado, é necessário dar aquele necessário dizer, bom, meu corpo físico está cansado, minha mediunidade está cansada, meu mental está cansado, realizar os trabalhos que eu preciso realizar, mas eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu templo espiritual, do templo que segura o meu corpo, né? Então, hoje a hashtag, olha a hashtag de hoje, hashtag vou cuidar mais de mim. Essa é a hashtag de hoje, vou cuidar mais de mim. Hashtag de hoje, vou cuidar mais, viu? É necessário. E eu aprendi as duras penas. Alguém perguntou, Mayra, você gosta de ser médium? Você gosta de ser assim, médium? Acho que foi isso. A mediunidade, ela é uma missão, ela é um resgate, ela é uma prova. Para cada médium, uma coisa diferente. Para Chico foi uma missão muito difícil. Para Mayra Rocha é resgate. E resgate é difícil, né? Resgate é difícil porque não é um caminho de flores. Mas eu não me imagino, eu não me conheço sem falar com eles. Eu não me imagino acordando um dia e não os vendo mais, sabe? Não me imagino. Os espíritos na minha vida me trouxeram muitas coisas boas, né? Me trouxeram inúmeras coisas boas e projetaram muito o que eu me tornei, assim como ser humano, né? Como espírito também. E então eu gosto sim. Se eu te disser que é tudo um caminho de flores, aí eu estaria mentindo, né? Vocês já presenciaram e vão presenciar ainda muita coisa, mas é um caminho de muito amor, e de muito aprendizado e de muito resgate. Eu preciso resgatar, né? Então, cada ano, cada trabalho, cada situação me faz ficar mais forte, me faz ficar com a mediunidade mais caridosa sempre. Então, sim, eu gosto. Eu não posso dizer que eu não gosto, eu não me imagino não os vendo. Eu não tenho problema com os desencarnados. Eu posso ter problema com os encarnados. Com os desencarnados, não tenho, né? Então, hoje, nós vamos fazer diferente, tá? Eu queria muito que alguém, a primeira pessoa, me dissesse de 1 a 20. De 1 a 20. Me digam de 1 a 20, que nós vamos ler
uma poesia do livro Bazar da Vida, ó, número 7, já pediram, número 7, pelo espírito de Jair Presente. Pensa num livrinho que eu gostei de ter encontrado. Engraçado, nunca tinha lido esse livro e nunca tinha lido nada a respeito do Jair Presente. Até que Flammarion, numa palestra, recitou a poesia, né? Seguir a Jesus, que foi o nosso primeiro ato na palestra, nesse nosso encontro. E de então me apaixonei por Jair Presente, me apaixonei pela bondade, me apaixonei pela sabedoria desse espírito. E hoje nós vamos ler o 7, página 17, chama-se Recado. Vamos ver o que está escrito no recado, né? Aqui tá uma quentura em Brasília, viu? Não sei como é que tá aí pra vocês, mas tá uma quentura danada. Pronto, recado. O item do livro chama-se Recado, tá bom? O primeiro foi qual, gente? Foi 7 ou foi 18? Alguém tá falando que foi 7 e outros estão falando que foi 18. Vamos lá. Qualquer coisa a gente lê o 18 também, tá bom? A gente lê o 18 também, se foi o 18. Vamos lá. Recado. Você que deseja paz, receba esta nota amiga. Conserve muito cuidado em tudo que você diga. É verdade. Tá aí uma experiência e tá aí um aprendizado que serve para mim também esse ano. Cuidado com o que você fala. Às vezes nós confiamos demais, às vezes nós falamos demais porque confiamos, às vezes as pessoas te utilizam para botar contra os outros, às vezes as pessoas usam muitas vezes problemas que você está passando para se aproveitar de você, numa era de tecnologia, numa era em que as pessoas estão cada vez mais materialista e cada vez menos espiritualizados. Então, é necessário que a gente tenha cuidado com o que a gente fala, principalmente na hora da raiva, na hora de que escutou alguma fofoca, na hora que a gente não está com a afinidade alta, a vibração alta para as coisas, é orar e vigiar. Esse ano eu errei muito nisso. E ano que vem não quero. Ano que vem quero falar cada vez menos, né? E ouvir cada vez mais. Essa é a minha meta. Errei muito esse ano a respeito de falar, de confiar. Então, esse ano que vem, a gente vai, né? A gente vai dosar. Não falar na hora da fofoca, não falar na hora da raiva, não falar na hora dos problemas, não falar sem entender o que está de fato acontecendo. Eu jamais vou perder a fé e a confiança no ser humano, mas a gente precisa saber em quem confiar. E a gente só vai aprendendo quando a gente vai, né, caindo um pouco em algumas coisas. Então a gente vai aprendendo. Eu jamais vou de forma nenhuma deixar de confiar no ser humano porque alguém faltou com a lealdade, com a fidelidade comigo, de jeito nenhum. Mas a gente precisa saber em quem realmente pode confiar, né? É isso. Procure evitar presença em queixume ou desacato. Despeje silêncio e prece sob o fogo do boato. Olha, que a gente acabou de falar. Na hora do boato, na hora da fofoca, na hora de tudo isso, se cale. Se cale, escute, processe tudo isso que você escutou e veja que muitas vezes a pessoa que está te levando à fofoca, ela também faz essa fofoca de você. Aprenda a abrir os olhos espirituais. Eu acho que esse ano foi aberto muitos olhos materiais, né? Aberto muitas coisas e dessa forma, é necessário que a gente faça o quê? Na presença do queixume, do desacato, a gente despeje silêncio e prece antes de falar qualquer coisa, antes de acreditar em tudo. Sou muito crente em tudo que o ser humano me fala. E é isso que eu falei para vocês sobre a questão de ter mais confiança nos espíritos. Eu nunca fui enganada por um espírito sobre algumas coisas, mas sobre os encarnados sim. Então, é necessário que a gente, em certos momentos, despeje o silêncio e a prece, né? Despeje o silêncio e a prece,
pra gente poder não se arrepender, porque arrependimento é muito ruim, ter que pedir desculpa, ter que pedir perdão é ruim, é um ato gracioso, mas é ruim, porque significa que você errou com aquela pessoa que você não deveria ter errado, né? Mas ainda assim, sempre que possível, peçam perdão, peçam desculpa, refaçam os laços que podem ser refeitos, né? Não deixe amizades verdadeiras se acabarem por causa de gente que não era verdadeira, por conta de gente que realmente buscava isso. O trabalho é obrigação, a caridade é dever. A falar buscando o mal, é melhor nada dizer. Olha que bonito, o trabalho é obrigação, a caridade é dever. A falar buscando o mal, é melhor nada dizer. Sempre que você não tiver algo bom para dizer, já dizia Emmanuel Chico, fique em silêncio. O silêncio muitas vezes é melhor do que as palavras ásperas, violentas. Muitas vezes é melhor do que você entrar numa discussão que não tem fim. Uma guerra só acontece se você estiver de um outro lado brigando. Se você silenciar, vai ficar só um falando. Uma briga só acontece quando tem dois para discutir. Então, por mais que você tenha razão, por mais que você tenha a verdade, por mais que você tenha a consciência tranquila, silêncio. Sabe por quê? O silêncio tudo resolve. O silêncio resolve porque você tira a sua mão e Deus coloca a dele. Você tira a sua mão e Deus diz, é minha hora de agir. Foi simplesmente humilde essa minha filha, esse meu filho, em deixar que eu age, não ele. Então, né? Então, escolhi o silêncio esse ano em algumas situações que eu poderia não ter escolhido, porque eu poderia ter falado com todas as verdades e tudo. Escolhi muitas vezes silenciar diante da mentira, escolhi silenciar diante de ataque. Sabe por quê? Porque eu quero que Deus ponha a mão. Eu sou tão fraca, Deus é tão forte, tudo pode resolver. Lógico, a gente toma as providências cabíveis nessa terra, mas o silêncio resolve tudo. O silêncio é a carroça cheia e o barulho é a carroça vazia. Se alguém porventura afirma que a fofoca está na onda, faça um sorriso fraterno. No entanto, não responda. Olha que bonito. Se alguém porventura afirma que a fofoca está na onda, faça um sorriso fraterno. No entanto, nada responda. Nada responda diante da fofoca dos outros, nada responda, porque a próxima fofoca é sobre você. A pessoa que falou mal de alguém para você, depois vai falar mal de você para o outro. Não responda, não responda. Seja a estação final do mal, porque toda vez que você leva uma fofoca, uma mentira à frente, você também é responsável pelo mal que você pode ocasionar em outras pessoas. Um pouquinho, um grande, um pequenininho, não importa, mal é mal. Então, seja estação final do mal. As praças estão repletas e há muito conversa oca. Recorde, peixe no anzol, acha a morte pela boca. Olha só. As praças estão repletas e há muita conversa oca. Recorde, peixe no anzol, acha a morte pela boca. Olha só, acha a morte pela boca. Peixe no anzol, acha a morte pela boca. Olha que lição esplêndida, né? As praças estão cheias de conversa oca, né? Então, assim, as praças estão repletas e com muita conversa oca. Tem muita gente falando coisa que não edifica ninguém. Tem muita gente propagando violência, mentira, fake news. Tem muita gente propagando coisas erradas, muita gente propagando ódio. E é praça cheia, né? Porque o ódio vende. O ódio é extremamente fácil de vender. Difícil é vender aquilo que é bom, né?
E ele diz: recorde, peixe no anzol, acha a morte pela boca. Deixem que fale, deixem que grite, deixem que explane. É ali naquele momento que essas pessoas estão achando o seu anzol na boca, né? Às vezes elas pensam que você não está fazendo nada e você está deixando extremamente elas fazerem o que querem, para quando chegar o momento certo, você poder agir. Aqui nós não estamos falando em suportar a violência mental, físicas, agressões, não. Tome as providências cabíveis. Mas não discuta, não entre em atrito, não entre nesse jogo do mal. Deixem eles se afogarem, deixem eles fazerem o que eles têm que fazer, porque o escorpião tem a natureza de picar. Você não tem a natureza de picar, você tem a natureza de amar. Deixe eles ir enchendo cada vez mais o balde, enchendo cada vez mais aquilo que tem que encher, porque muitas vezes tudo que eles estão falando será usado contra eles futuramente. Então não se preocupe com isso, né? Não se preocupe com isso. Não, nós não estamos falando, Diego, sobre política, né? Sobre outros assuntos. Alguns assuntos precisam ser discutidos, né? Precisam ser raciocinados, discutidos, mas dentro do respeito, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que usam de violência para falar qualquer assunto, de pessoas que usam de violência muitas vezes para adquirir alguma coisa, né? Pessoas que usam violência para angariar o que quer, pessoas que possuem uma verdade e usam de todos os modos, todos os meios, seja mentira, seja qualquer outra coisa, para prejudicar os outros, né? Mas entendam, o homem, ele é mais ignorante do que mal. Algumas dessas pessoas estão extremamente doentes, né? Estão extremamente frustrados com a própria vida, com o andar que a vida levou. Algumas pessoas, né, seguem machucando as outras porque foram machucados, não souberam lidar com as frustrações que acontecem o dia a dia. E é isso. Cada um tem, né, as maledicências mesmo, cada um tem a sua natureza. Agora, veja bem, alguém falou ali, eu não consigo perdoar aqueles que me caluniaram. Tem algumas calúnias que realmente são muito difíceis, viu? Não se culpe por isso, por ainda não perdoar. Não se culpe por isso. Mas de forma nenhuma deixe de tomar as providências cabíveis. O direito brasileiro, não é? O direito brasileiro, as nossas leis terrenas também são realmente uma fonte, uma oportunidade, né? Uma oportunidade que nós temos de nos proteger. Então, existem coisas que você realmente precisa buscar o direito, você precisa buscar a defesa, você precisa buscar. Mas isso você pode buscar sem gritar, sem ter violência, sabe? Porque a violência pertence a eles. Mas acima de tudo, saiba que Deus tudo viu, Deus tudo sabe? E vai agir com essas pessoas e agirá no momento certo. Então, não se violente para isso agora, porque tem coisas que realmente a gente precisa aprender a lidar, né, para poder perdoar. A gente precisa lidar com isso, né? Então não se culpem. O nome do livro é Bazar da Vida, pelo espírito de Jair Presente. Eu me apaixonei por esse espírito. Confesso para vocês que nunca tinha lido nada dele, mas me apaixonei por esse espírito. E é muito importante, eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito importante você entender que é muito difícil você se paralisar diante de uma injustiça, diante de algo grave. E não é isso que eu estou pregando aqui, tá bom? Não é isso que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando que vocês sim procurem tudo que é necessário, né? Procurem tudo que vocês podem para poder se defender, para poder agir de forma correta. A gente não pode passar aqui sendo tapete de ninguém. E é necessário também que você se dê a autocura, faça a sua autocura em relação a isso. Dia após dia, não se violente de forma nenhuma.
de ter que perdoar. Não, não é assim. É um dia após o outro, né? É um dia após o outro. Eu também sou assim. Houveram coisas que eu preciso ainda me projetar para chegar realmente no perdão verdadeiro. Mas eu vou devagar, eu vou no meu tempo, eu vou exercitando, né? Não é para ser tapete de ninguém. Eu digo silêncio porque às vezes o mal, ele quer que você grite, para dizer, olha aí, tá vendo? Olha, ela que é descontrolada. Não é assim? Existem alguns comportamentos narcisistas, inclusive, que são assim. As pessoas provocam você até o ponto de você reagir. Quando você reagir, você está dando para ela a razão que elas não tinham. Busque seus direitos, busque também a lei humana, mas fique em silêncio porque Deus vai agir ao seu favor. Deus vai agir ao seu favor, a espiritualidade vai agir ao seu favor. Olha, eu disse, foram 600 inscrições para a inauguração, tá bom? Me perguntaram. Mas a porta vai ficar aberta até completar 800 pessoas, tá bom? 800 pessoas. Então, as pessoas que não se inscreveram podem tentar ir, mas quando chegar em 800 é preciso fechar o portão por conta da capacidade, né? O que os brigadistas, os bombeiros requerem da gente, tá bom? Olha, hoje eu trouxe um livro para vocês e quero agradecer a Rosemary. Eu ganhei esse livro dela, quero agradecer muito a ela, porque era um livro que eu queria e recebi. Então eu quero agradecer muito. Vai ser dia 18 de janeiro, tá, Diego? A inauguração. Quero agradecer muito a ela que me deu esse livro. Esse livro é muito bom. Eu não conheço a autora, mas ele é muito bom. Esse livro chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu li ele todo mesmo, e hoje eu escolhi uma parte dele que se chama A Contemplação da Morte, né? A Contemplação da Morte. E ela começa citando Fernando Pessoa. Ela diz assim: morrer é apenas não ser visto, morrer é a curva da estrada. Uma das melhores metáforas que já ouvi sobre contemplar a morte é pensar que um dia, ao longo da vida, encontraremos um grande muro. William, médico psiquiatra que trabalha com seus pacientes, abordando o sentido da vida, trouxe essa metáfora em uma palestra, durante um congresso da minha área de conhecimento. A perspectiva subjetiva da morte é colocar-se ali diante de um muro. Estamos trilhando o caminho da vida, às vezes tristes, às vezes alegres. Às vezes a vida está escura e não sabemos para que lado ir, mas sempre sabemos, estamos no caminho. Às vezes paramos no meio do caminho e sentamos em algum lugar pensando, estou meio cansado agora, preciso dar um tempo. Quando paramos, contemplamos o que fizemos até ali e o que faremos a partir dali. Mas se quisermos nos levantarmos e seguimos, existe caminho pela frente. Quando estamos perto da morte, nos deparamos com um muro. Um grande amigo, Leonardo Consolin, uma vez disse que imagina esse muro muito alto e comprido, como a muralha da China. E eu gostei dessa imagem. É com ela que me relaciono quando penso na minha morte. Não tem como dar a volta, não tem como escalar. E quando deparamos com esse muro e tomamos consciência da nossa morte, a única coisa a fazer é olhar para trás. Então, quando estamos diante da morte de alguém, que fique bem claro para nós, aquela pessoa está olhando para o caminho que percorreu e tentando entender o que fez para chegar até ali e se a viagem valeu a pena. O que norteia nosso caminho e nos impele a fazer boas escolhas é a certeza de que, quaisquer que sejam nossas escolhas, o muro nos aguarda. Não importa o caminho, todos levam ao mesmo lugar. Então não faz diferença se somos pessoas boas ou não, vamos morrer. Não faz diferença se somos honestos ou não, vamos morrer. Não faz diferença se amamos ou não, se fomos amados ou não, se perdoamos ou não. Não faz a menor diferença no resultado final. Não importa se Deus existe ou não, os mais religiosos
podem discutir comigo agressivamente sobre a última frase, mas na verdade a hora final pertence somente a quem morre. A depender de nossa relação com o nosso Deus, esse pode ser um dos piores momentos da sua existência ou o melhor. Se Deus existe, morremos no final. Se Deus não existe, também morremos no final. A discussão pode girar em torno do que acontece depois de morrer, mas aí já teremos passado pelo momento que consideramos o mais temido. O que vai acontecer invariavelmente é que no final de qualquer história, de qualquer caminho, de qualquer escolha, vamos morrer. Independentemente daquilo que acreditamos que existe ou não. A única coisa da existência humana para a qual não existe alternativa é a morte. Para todo o resto há opção. Podemos fazer ou não, podemos querer ou não, mas morrer ou não, isso não existe. O que faz a diferença dos caminhos que escolhemos ao longo da vida é a paz que sentiremos ou não nesse encontro. Se fizermos escolhas de sofrimento ao longo da vida, a paz não estará presente no encontro com a morte. A melhor coisa que posso fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Presente ao lado dessa pessoa, diante dela, por ela e para ela. Um estado de presença multidimensional que somente o caminho da compaixão pode revelar. Se eu for sentir a dor do outro, então eu não posso estar presente, pois será a minha dor. Se eu sinto a dor, estou em mim e não no outro. Quando tenho compaixão pela dor do outro, respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence. Posso estar presente a ponto de proporcionar socorro e levar conforto. Se tenho compaixão, posso oferecer ou buscar ajuda. Se sinto a dor, estou paralisada. Não posso suportar estar presente diante desse sofrimento e preciso de ajuda. Ver uma pessoa sentindo dor é desesperador, especialmente quando não temos ao nosso lado um médico que saiba dar importância a esse cuidado. Talvez ele não saiba nem queira usar seu conhecimento técnico para resolver esse grave problema. Isso se deve à profunda carência de formação do médico no nosso país em relação ao controle de dor. Para ser capaz de cuidar de alguém que está morrendo, a primeira coisa que é preciso saber é em que medida podemos estar ali, com quanta responsabilidade conduzimos a própria vida. Essa responsabilidade para consigo mesmo é a medida da capacidade de ser responsável pelos cuidados com a vida de qualquer pessoa amada. Quando não damos esse valor à vida, o primeiro a nos desmascarar é aquele que está morrendo. Esta é outra revelação do tempo de morrer. Teremos condições de perceber a verdade contida em cada escolha passada, presente e futura da nossa vida. Saberemos da importância verdadeira de cada momento, deixando então cair todas as máscaras, ilusões, temores, fantasias, recalques. Na hora de morrer, seremos verdadeiros oráculos. Esse é um dos livros que eu leio que você pode perguntar, mas Mayra, eu acho que ela não é religiosa, né? Ela é técnica, enfim. Mas é porque a gente entende a espiritualidade apenas nos livros religiosos. A gente vê a espiritualidade apenas naquelas pessoas que têm a mesma crença que nós. E não é verdade. Um ateu, um agnóstico, uma pessoa que não acredita em nada pode ser extremamente espiritualizado. Ele não tem essa denominação, mas ele pratica atos que mostram a espiritualidade deles. E essa autora, né, Ana Cláudia Quintana, eu li aqui que ela deu uma palestra, né, que viralizou e ela fez esse livro sobre essa palestra. Ela é uma médica, tá bom? É uma médica. Tanto é que ela fala nesse título aqui, ó, que diz: um convite e uma festa, chego sem conhecer ninguém além da anfitriã. Pela recepção calorosa dela, percebo que alguns convidados estão interessados em saber quem sou. Por fim, alguém pergunta: e você trabalha com o quê? E eu respondi: sou médica. Mesmo? Que máximo, qual é a sua especialidade? E ela diz: posso dizer que sou geriatra. E a conversa vai enveredar para o rumo mais óbvio. O que eu recomendo para retardar o envelhecimento? Dessa vez, porém, quero dizer o que faço. Dizer ainda que o faço com muito prazer e que me realiza muito. Não quero fugir. Essa decisão interna me traz uma inquietude e, ao mesmo tempo, uma sensação agradável de libertação. E ela diz: eu cuido de pessoas que morrem.
Veja que bonito da parte. Ela fala de compaixão, ela fala de coisas muito óbvias que nós pregamos em outras palavras, né? Com a espiritualidade. Ela diz, não precisa ter medo da morte. Ela trabalha esse medo da morte. Ela trabalha esse medo que a gente tem, né, do desconhecido, do momento da morte. Ela diz, se você for rico, você morre. Se você for pobre, você morre. Se você for bom, você morre. Se você for ruim, você morre. Ou seja, a morte é uma certeza. E esse livro, ela traz também experiências dela com pessoas, né? Com pessoas que estão enfrentando ali a sua hora, né? Pessoas que estão enfrentando ali cuidados paliativos. Então, eu vejo esse livro totalmente espiritual, porque muitos de nós, mesmo religiosos, espíritas, de várias doutrinas, temos medo da morte. E ao tempo que nós precisamos aprender a conviver com a ideia da morte. Muita gente sofre com medo da morte. Muita gente. E a gente precisa se libertar disso, porque é algo que vai acontecer. Não faz sentido a gente alimentar isso se nós não podemos evitar. Então é melhor conhecer os pormenores do que acontece, com as experiências dos outros, com a nossa própria espiritualização, para que quando chegue o nosso momento, a gente tenha paz. E ela fala muito que no momento da morte se enfrenta um muro, né? E se olha para trás, se olha o que foi feito atrás, se olha, né, o que foi realizado lá atrás. Então é preciso ver o que é que nós estamos plantando. É preciso observar, na realidade, o que a gente produziu, para quando chegar o momento da morte, a gente tenha menos arrependimentos possíveis, né? Menos arrependimentos possíveis e cada vez mais a certeza, né? Cada vez mais a certeza de que nós fizemos um caminho correto e que nos deu a paz. Claro, a gente não vai chegar em perfeição nunca, por isso que a gente reencarna, mas cada vez a gente chegue no momento da morte com mais paz de espírito para passar por esse processo, né? Por esse processo. Então, eu trouxe esse livro também, assim como trouxe Chico Xavier, porque eu acho que é importante que a gente faça leituras de várias áreas, né? Para completar mesmo. E a espiritualidade está juntos em tudo. Todos os livros têm ensinamentos, todos os livros bons, né, contêm espiritualidade ali. Você veja pelos estoicos, né? O tanto que a gente já estudou os estoicos, o tanto que tem ali de sabedoria, o tanto que tem ali de amor, de ensinamento. Então é por isso que eu hoje trouxe ela e vou procurar trazer cada vez mais livros. Claro, a gente sempre vai falar sobre livros espíritas, livros religiosos, mas também falar de livros sobre a psicologia, que é muito bom, livros de autoajuda, livros de psicanálise, livros de história de religião, e nós vamos fazer um estudo para nossa preparação, para ver se a gente inicia o ano que vem perdendo alguns medos, né? Destravando algumas coisas que estão travadas na nossa vida. Uma preparação mesmo para quando chegar a virada do ano, a gente esteja mais em paz com as nossas metas, o que nós queremos, né? O que nós queremos para o ano que vem. Olha, lembra do que a gente falou ontem? A gente fez um desafio. Eu sei que o Natal é muito importante. E para algumas pessoas muito triste, o Natal deixou de fazer sentido para algumas pessoas, e a gente precisa resgatar o sentido verdadeiro do Natal, que é o nascimento de Jesus, a passagem de Jesus pela terra. Mas a gente precisa fazer um esforço pelos nossos entes queridos também, que vão passar o Natal conosco ou vão visualizar o Natal lá das colônias, o Natal que as famílias vão ter o direito de ver pelas televisões, o Natal que a família está passando. Então eu propus um desafio que é muito difícil, que é fazer um desafio no Natal, fazer uma comida, fazer uma oração, colocar uma foto e mandar essa foto aqui pra gente até o dia 27, o Natal do dia 24 pro dia 25. E aí até o dia 27 vocês mandam essas fotos pra mim, mas vocês colocam embaixo da foto: por Pedro, fiz o Natal por Ingrid, eu fiz o Natal por Lúcia, eu fiz o Natal, né? Para que a gente possa fazer uma bela homenagem de um vídeo
para a gente passar no dia 28 ou 29 antes do ano novo, em homenagem a esse esforço de vocês, né? Em homenagem a esse esforço das famílias em dar um Natal melhor, né? Para os seus entes amados também que partiram, para os seus entes amados, né? Que estão no plano espiritual. Hoje quero dizer para vocês também que partiu ao plano espiritual mais uma das nossas queridas, nossas amadas, que são atendidas por o projeto Flor de Mandacaru. Dona Lúcia foi atendida durante um ano por nós e hoje ela desencarnou. Ela vinha um processo de câncer com várias metástases pelo corpo e hoje ela desencarnou, foi a pátria espiritual. Então, sempre que um deles parte, eu sempre aviso para vocês, para que vocês também possam colocá-los em suas orações. E também mostrar para vocês que vocês tornam essa caminhada até a hora da morte, essa caminhada até a hora da cura, porque alguns deles são curados, né? Muito mais fácil para eles, né? Porque eles conseguem ter ali mais dignidade, tanto para uma coisa como para outra. Então, que Dona Lúcia seja recebida e graças a vocês ela teve mais dignidade nessa caminhada que foi dura, tá bom? Muito obrigada. Nosso próximo encontro, o Everton coloca aí, pode ser amanhã, não sei. Eu sei que domingo nós temos Evangelho, comigo e com o Manu, no horário, e depois, nas 7 horas, nós temos Prosa Boa, lá com o Quincas e com o Wellington. Um beijo grandão no coração de vocês, que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo grandão em cada um de vocês.